No ensaio do meu casamento, a minha irmã apareceu com o meu vestido feito à medida, segurando o braço do meu noivo. Surpresa, Is, Zrenia ela. Vamos fugir esta noite. Zrenia, a minha mãe bateu palmas. Ela fica muito melhor de branco. Sorri, peguei no telemóvel e mostrei-lhes. Algo que lhes congelou o sorriso instantaneamente. Olá, amigos! Estamos felizes em vê-los no nosso canal. Escrevam nos comentários de que cidade ou país vocês são. Vamos adorar saber. Se gostarem do nosso conteúdo, não esqueçam de deixar um like e se inscrever. Isso ajuda muito no nosso crescimento. Acomodem-se e aproveitem o vídeo. No salão de festas do antigo palacete em Lisboa, o ar estava carregado com o aroma de flores frescas e o som distante do Tejo batendo nas margens. Eu, Renata, havia chegado cedo para a prova final do meu vestido de noiva, um modelo exclusivo que eu mesma havia desenhado com a ajuda de uma costureira de Alfama. O tecido branco perolado caía em camadas suaves, inspirado nas rendas tradicionais portuguesas que minha avó usara no seu casamento décadas atrás. Mas quando entrei na sala principal, o mundo parou. Lá estava minha irmã, Isabel, girando no centro do piso de madeira polida, usando exatamente o meu vestido. Ao lado dela, meu noivo, João, com o braço enlaçado no dela, um sorriso forçado nos lábios. Surpresa! Zrenia ela exclamou, rindo como se fosse uma brincadeira inocente. Vamos fugir juntos esta noite. Minha mãe, Dona Clara, bateu palmas animadamente, os olhos brilhando. Que romântico! Isabel fica tão linda de branco, não é mesmo? Muito melhor que você, Renata, com essa sua postura tão séria. As palavras cortaram como facas afiadas, mas eu permaneci imóvel, deixando as bolsas com os vestidos das madrinhas caírem no chão com um baque surdo. Eu havia trabalhado horas extras no meu emprego como arquivista no Arquivo Nacional para pagar por tudo aquilo. O vestido, o salão, os detalhes que tornariam o nosso casamento perfeito. Amanhã seria o dia, o culminar de 18 meses de planejamento meticuloso. O sol da tarde filtrava pelas janelas altas, destacando cada pérola costurada à mão, cada bordado que eu escolhera com tanto carinho, lembrando as fotos antigas de casamentos reais em Sintra. O quê? Zrenia, minha voz saiu fraca, ecoando no salão vazio. Isabel parou de girar e me encarou com aquele sorriso charmoso que ela aperfeiçoara desde a infância, o mesmo que a tirava de encrencas e lhe dava tudo o que desejava. João e eu nos apaixonamos de verdade. Vamos nos casar esta noite em vez de vocês amanhã. Não é uma história de amor épica. Antes que eu pudesse processar, ela continuou, apertando a mão dele. Você entende, né, mana? Amor verdadeiro não espera. O quarto girou levemente e eu me apoiei na moldura da porta, meus olhos varrendo a cena. Isso não era um pesadelo. Era real, no palacete que eu reservara com antecedência, pagando depósitos que mal cabiam no meu orçamento. Enquanto isso, tia Margarida surgiu da cozinha improvisada, carregando taças de vinho do Porto. Que surpresa deliciosa! Quando vocês se deram conta de que eram feitos um para o outro? Parece saído de um fado romântico. Isabel aceitou uma taça graciosamente. Aconteceu naturalmente, como o destino. Você sabe como é quando encontra sua alma gêmea. Tudo mais desaparece. João, no entanto, não tocou na dele. Seu telefone vibrou no bolso e ele pulou como se tivesse levado um choque. Ele silenciou rapidamente, mas o aparelho acendeu de novo 2 vezes em 1 minuto, deixando-o cada vez mais agitado. João, guarde isso! Component Placement. Dona Clara repreendeu, ajustando sua câmera digital. Isso é a festa de noivado de vocês. Festa de noivado? A palavra ecoou na minha cabeça enquanto eu observava a sala se enchendo com parentes distantes. Tios, primos, pessoas que deviam celebrar o meu casamento amanhã. Eles erguiam brindes improvisados ao amor verdadeiro. O mesmo grupo que eu convidara para o meu dia. Há quanto tempo isso está acontecendo? Swinguei, perguntei, encontrando minha voz finalmente. O silêncio caiu. Todos os olhos em mim. Alguns com pena, outros irritados pela interrupção. Isabel sorriu de novo. Importa, Renata. O que importa é que João está com a pessoa certa agora.
Espero que você não torne isso difícil. Não quer forçar alguém a casar com você quando o coração dele pertence a outra, né? A crueldade estava embrulhada em doçura, e metade da sala provavelmente achava que ela era gentil. Mas eu conhecia Isabel melhor que ninguém. Vivi 28 anos à sombra dela, vendo-a encantar o mundo enquanto eu trabalhava o dobro para metade do reconhecimento. Esse é o meu vestido, disse baixinho, apontando para o tecido que fluía aos pés dela. Ah, isso. Estava pendurado no seu armário. João disse que queria me ver de branco. Não disse, amor. João apertou a mandíbula, evitando meu olhar, os olhos pulando entre o chão e as janelas, como se buscasse fuga. Quando ele falou, foi um sussurro. Renata, posso explicar? Explicar o quê? Como você me traiu com minha irmã? Como está usando o terno que comprou para nossas fotos de noivado, enquanto ela usa o meu vestido de noiva? Dona Clara interveio, se colocando entre nós. Calma, Renata. Não precisa ficar histérica. Essas coisas acontecem. João percebeu que errou. Seja grata por ele ter descoberto antes de você se envergonhar no altar. Envergonhar? Como se ser traída fosse culpa minha. Como se economizar cada euro para um casamento decente, trabalhar turnos duplos no arquivo, planejar cada detalhe, me tornasse patética em vez de dedicada. Tio Bernardo pigarreou. Talvez devêssemos nos sentar e conversar calmamente. Não há nada para conversar, Isabel disse firme, se aproximando de João. João me escolheu. Fim. Renata precisa aceitar e seguir em frente. Mas eu observava o rosto de João, e o que via não era amor ou certeza. Era pânico puro. Seu telefone vibrou de novo, e dessa vez, ao checar, ele ficou branco como papel, as mãos tremendo tanto que quase derrubou o aparelho. Quem está ligando? Zrenia perguntei. Ninguém. Coisas do trabalho. Mas eu sabia que não era. João nunca ficava nervoso com chamadas de trabalho. Ele era confiante, quase arrogante sobre seus negócios. Essa energia nervosa era nova e piorava a cada segundo. As peças de um quebra-cabeça começaram a se formar na minha mente. O comportamento secreto recente de João, suas explicações vagas sobre viagens de fim de semana, a forma como evitava certos tópicos, desviava perguntas sobre seu passado e agora essa reação de pânico a quem quer que tentasse contatá-lo. Meu telefone pesava no bolso traseiro. O documento que descobri 3 semanas atrás, durante o trabalho rotineiro no arquivo, queimava na memória. Eu carregava esse conhecimento há 21 dias, verificando e reverificando, esperando estar errada, rezando por uma explicação inocente. Mas olhando para João agora, vendo-o se desfazer em tempo real, eu sabia que nada era inocente. Com dedos trêmulos, peguei o telefone e rolei pelas fotos. João empalideceu ao me ver. O que tem no seu telefone, Renata? Component placement, Isabel exigiu, a voz afiada com incerteza súbita. Encontrei o que procurava e ergui a tela. Era uma foto de um certificado de casamento, claro como o dia. João Miguel Santos, casado com Ana Sofia Oliveira em 15 de agosto, 2 anos atrás, no Porto. A sala ficou em silêncio absoluto. 3 semanas antes, eu tivera um dia comum no Arquivo Nacional. A chuva de outono batia nas janelas enquanto eu processava certificados de casamento, verificando completude, arquivando em ordem cronológica. A pilha na minha mesa era grossa. Outubro era popular para casamentos civis. Eu estava na metade quando o nome de João pulou como um letreiro neon. Meu café parou no ar. Lá estava. João Miguel Santos, mas não era nossa papelada. Eu não havia processado nada relacionado ao nosso casamento ainda. Minhas mãos tremeram ao ler a data. 15 de agosto, 2 anos atrás. A noiva era Ana Sofia Oliveira, e a cerimônia ocorrera no Porto. Meu primeiro pensamento foi erro clerical. Alguém arquivara no arquivo errado. Ou talvez outro João Santos com o mesmo nome do meio. Mas ao examinar mais de perto, meu estômago afundou. A data de nascimento batia perfeitamente. Os pais, Manuel e Teresa Santos, listados como testemunhas, os mesmos que me abraçaram no Natal passado e disseram como estavam felizes em me acolher na família. A assinatura no fundo era inconfundível.
Eu vira João assinar cheques, contratos de aluguel, cartões de dia dos namorados. Conhecia o loop nos As e o cruzado nos Ts. Fotografei o certificado com mãos tremendo. A luz da máquina pareceu gravar a imagem na minha retina. Prova que o homem com quem eu casaria em 6 semanas fora casado com outra apenas 2 anos antes. Alguém que ele nunca mencionara, cuja existência apagara de sua história pessoal. Naquela noite não consegui comer o jantar que preparei. Não foquei na série que seguia. À meia-noite, estava à mesa da cozinha com o laptop aberto, usando meu acesso a bancos de dados públicos para buscar mais sobre Ana Sofia Oliveira. O que encontrei me deixou nauseada. Papéis de divórcio arquivados 8 meses atrás no Tribunal do Porto. Ana Sofia Oliveira versus João Miguel Santos. As alegações iniciais citavam diferenças irreconciliáveis, mas os documentos de suporte contavam uma história mais sombria. Páginas de acusações que faziam minhas mãos tremerem. Fraude financeira sistemática, misrepresentation de ativos, falsas declarações sobre emprego e renda, abandono do lar conjugal sem aviso. E a frase que me fez a bile subir: roubo de bens conjugais totalizando 37 mil euros. Ana Sofia confiara em João completamente. Combinara contas bancárias, colocara seu nome em cartões de crédito, ajudara a estabelecer crédito comercial, usando sua boa posição financeira como garantia. Então, uma manhã, ela acordou e ele sumira, junto com cada centavo que economizaram. Passei o resto da noite imprimindo documentos, cruzando arquivos judiciais, seguindo um rastro de papel que pintava João como um predador calculista. Os procedimentos de divórcio foram bagunçados porque Ana Sofia não o localizava para entregar os papéis. Ele desaparecera tão completamente que ela publicara avisos legais em jornais, esperando que ele surgisse para responder à petição. Na manhã seguinte no trabalho, me sentia em uma realidade alternativa. Colegas falavam de planos de fim de semana enquanto eu encarava a evidência da decepção de João. Quando minha supervisora perguntou sobre os preparativos do casamento, sorri e dei respostas alegres enquanto meu mundo ruía por dentro. No almoço, fui ao banco e pedi extratos detalhados da nossa conta conjunta. A Caixa, senhora Almeida, me conhecia desde adolescente e conversou animada enquanto imprimia. Que tempo excitante, querida! Planejar um casamento deve ser tanto trabalho. Se ela soubesse. Sentei no carro no estacionamento, revisando meses de transações. Retiradas pequenas no início, cada uma com explicações razoáveis de João. 200 euros para o depósito do fotógrafo, 500 para ajustes no catering, 300 para flores adicionais. Pareciam despesas normais de casamento, que eu partilhava feliz. Mas ao cruzar com os contratos reais dos fornecedores, nada batia. O fotógrafo recebera valor diferente do que João alegara. O florista não registrara o depósito mencionado. O contrato do catering refletia um cronograma de pagamento sem semelhança com nossos extratos. João roubara sistematicamente da conta conjunta por meses, usando o planejamento do casamento como cobertura, exatamente como fizera com Ana Sofia. Comecei a manter notas detalhadas em um caderno que comprei na papelaria. Cada inconsistência, cada explicação vaga, cada bandeira vermelha que ignorei durante nosso ano e meio de relacionamento. O relógio caro que aparecera de repente, supostamente um bônus de desempenho. Os ternos de grife além de seu salário declarado. A relutância em discutir o emprego especificamente ou me apresentar a colegas. Mais perturbador eram as viagens de negócios ao Porto que ele mencionara casualmente no último ano. Reuniões com clientes, conferências da indústria, oportunidades de networking. Agora entendia o propósito real: manter a vida dupla, checando a esposa abandonada enquanto ela lutava para reconstruir finanças e localizá-lo para o divórcio. No fim da primeira semana de investigação, descobri transferências bancárias para contas no Algarve e na Madeira, regiões onde João alegara nunca viajar. Buscas em redes sociais revelaram fragmentos de relações com mulheres em ambos os lugares, embora a maioria dos perfis tivesse sido deletada ou tornada privada quando tentei cavar mais fundo. O padrão ficou claro ao montar mais peças. João era um golpista serial que visava mulheres na faixa dos 20 e 30 anos, financeiramente estáveis e emocionalmente prontas para compromisso. Ele se estabelecia em suas vidas, ganhava acesso a recursos,
Então vanish quando a situação complicava ou ele extraía o máximo. Criei uma linha do tempo de 3 anos, mapeando movimentos de João por regiões. Cada localização representava outra mulher, outra vítima, outra vida danificada, enquanto ele construía a próxima oportunidade. Ana Sofia não era incidente isolado, era parte de um padrão calculado de devastação financeira e emocional. A descoberta mais heartbreaking veio na segunda semana. Registros de pensão alimentícia no Tribunal Familiar do Porto mostravam Ana Sofia lutando para coletar pagamentos para uma filha de 4 anos chamada Lara, filha biológica de João, uma menininha, que ele abandonara junto com a mãe, deixando-a sem nada enquanto se movia para destruir a confiança de outra. Toda noite após o trabalho virava ritual de documentação. Espalhava registros judiciais pela mesa da cozinha, fotografava extratos bancários, escaneava documentos legais. Minha sala de jantar parecia placa de evidências de detetive, com timelines pregadas nas paredes e pastas organizadas por região e vítima. Eu era metódica, abordando a investigação com a mesma atenção a detalhes que me tornava boa no trabalho. Mas isso não era papelada rotina. Era evidência de comportamento criminal sistemático pelo homem em quem confiara meu futuro. O homem que me convencera de estar pronto para construir uma vida juntos. 3 semanas carregando esse conhecimento enquanto fingia normalidade. 3 semanas vendo João planejar nosso casamento, sabendo que ele fizera o mesmo com outras. 3 semanas me perguntando se teria coragem de expô-lo ou se acabaria como Ana Sofia, financeiramente arruinada e emocionalmente despedaçada, enquanto ele seguia para a próxima vítima. No salão do palacete, vendo o homem que pensei amar se desfazer ao reconhecer a evidência na tela do meu telefone, finalmente tenho minha resposta. A arquivista metódica em mim construiu um caso inabalável, e João sabe que suas mentiras cuidadosamente construídas estão prestes a ruir completamente. João deu um passo trêmulo para trás ao ver o certificado de casamento na tela. Seu rosto passou de pálido para cinzento, suor se formando na testa, apesar do ar fresco de outubro. Isso não é o que parece, gaguejou, a confiança habitual despedaçada. Sério? Deslizei para a próxima foto, o arquivo de divórcio de Ana Sofia. Então explique isso. O silêncio se esticou enquanto todos se inclinavam para ver melhor. Mas eu não terminara. Passei 3 semanas construindo esse caso e apresentaria cada peça de evidência. Ana Sofia Oliveira, anunciei à sala. Professora de jardim de infância no Porto, 28 anos quando casou com você, João. Ela pensou ter encontrado sua alma gêmea. Deslizei para outro documento, uma declaração de impacto da vítima que Ana Sofia arquivara no tribunal. Encontrei enterrada nos procedimentos legais um relato heartbreaking de como João desmontara sua vida. Ela trabalhava na escola primária do Bonfim, ensinando o primeiro ano. Tinha apartamento próprio, carro, 23 mil euros em poupanças de anos de orçamento cuidadoso. Minha voz permaneceu estável ao ler da declaração. Ela o encontrou em um café perto da escola. Você disse que era recentemente divorciado, trabalhando como consultor de negócios, ficando temporariamente em hotéis, enquanto procurava o lugar certo para se estabelecer. Isabel's confident smile started to waver. Renata, o que isso tem a ver? É história antiga. História antiga? Zrenia ri, sem humor. João casou com Ana Sofia em 15 de agosto, 2 anos atrás. Começamos a namorar 6 meses depois, em fevereiro. O que significa que ele ainda era casado quando pediu meu número na livraria do Chiado. O telefone de João vibrou de novo, e dessa vez, ao checar, suas mãos tremiam tanto que quase derrubou. Vi de relance a tela. Várias chamadas perdidas de código do Porto. Ana Sofia não é só história antiga, Isabel. Ela é bem atual, especialmente porque João nunca se divorciou dela. A sala explodiu em murmúrios chocados. Dona Clara's camera hung forgotten in her hands. Tia Margarida set down her wine glass so hard it rang against the table. Impossível, Dona Clara said weakly. Ele não pode casar com você se já é casado com outra.
Exato. Isso se chama bigamia, mãe. É crime. Deslizei para outro documento, o caso de pensão alimentícia que me manteve acordada 3 noites seguidas. Mas a situação de Ana Sofia piora. Muito! Porque 4 meses após o casamento, ela descobriu que estava grávida. Isabel's face went white. João looked like he might faint. Lara Oliveira, nascida em 10 de junho, 4 anos atrás. Filha biológica de João. Ergui uma foto encontrada em busca de registros públicos, um arquivo judicial com imagem de uma menininha linda com cabelo escuro e os olhos verdes distintos de João. Ele abandonou ambas quando Lara tinha 6 meses. Desapareceu uma manhã enquanto Ana Sofia estava no trabalho, levando cada centavo das contas conjuntas, a joia antiga da avó dela, até a fórmula para bebê que ela comprara em bulk. O silêncio no salão era ensurdecedor. Até o pessoal da catering parou de arrumar mesas para ouvir. Ana Sofia trabalha 2 empregos desde então, continuei, voz mais forte. Ensina de dia, limpa escritórios à noite, tentando fechar as contas enquanto cria uma criança sozinha. O estado do Porto tenta coletar pensão alimentícia de João há 3 anos. Por isso ele muda de número de telefone. Por isso nunca fica no mesmo endereço por mais de meses. João's phone buzzed again. This time, he didn't even look. But Ana Sofia wasn't João's only victim. Deslizei para um novo conjunto de documentos. Maria Helena Costa, no Algarve. Relação começou 18 meses atrás. Terminou 10 meses atrás quando João desapareceu com sua herança, 28 mil euros que o avô dela deixou. Passei dias rastreando a história de Maria Helena por posts em redes sociais, arquivos judiciais, relatórios de crédito. Ela fora mais cautelosa em compartilhar detalhes publicamente, mas a devastação financeira era clara nos documentos legais. Maria Helena era enfermeira, 32 anos, dona de condo próprio, crédito excelente. João disse a mesma história. Recém-divorciado consultor, dinheiro familiar preso em processos judiciais. Mudou-se após 3 meses. Convenceu-a a adicionar seu nome às contas bancárias para simplificar finanças para o casamento iminente. Olhei diretamente para Isabel ao continuar. Parece familiar? O mesmo cronograma rápido, a mesma integração financeira, as mesmas promessas de construir um futuro juntos. Então havia Rita Mendes na Madeira, terapeuta física, 31 anos. Relação de João com ela sobrepôs a de Maria Helena por 4 meses. Ele disse a Rita que Maria Helena era sócia de negócios ajudando na transição de sua consultoria para o Sul. Os documentos sobre Rita eram os mais recentes e perturbadores. João estivera com ela até 2 meses antes de me propor, significando que julgava 3 relações simultaneamente antes de focar em mim como alvo principal. Rita perdeu carro, depósito de apartamento que deviam mudar juntos, e 15 mil euros em dívida de cartão de crédito que João acumulou usando cartões que a convenceu a abrir em nome de ambos. Parei, deixando afundar. Ela arquivou o boletim de ocorrência, mas como ele cruzou regiões, virou caso federal. Ainda lida com crédito danificado e cobradores. João escorregou contra a parede, o telefone ainda vibrando incessantemente. O homem confiante e charmoso que pensei conhecer desaparecera, substituído por alguém encurralado e desesperado. O padrão é sempre o mesmo, expliquei aos familiares chocados. João identifica mulheres financeiramente estáveis nos 20 e 30 anos. Mulheres emocionalmente prontas para compromisso com ativos que ele pode acessar, que confiam fácil porque buscam parceria genuína. Virei para enfrentar João diretamente. Você contou as mesmas mentiras a cada uma. Recém-divorciado, trabalhando em consultoria, dinheiro familiar preso em tribunal de sucessões. Mudava-se rápido, ganhava acesso a finanças, criava emergências, exigindo relocação para trabalho. Prometia mandar buscar-nos quando estabelecido na nova cidade. Isabel olhava João com um horror crescente. Isso é verdade? Você é realmente casado com outra? João abriu a boca, mas nada saiu. Seu telefone vibrou de novo, e dessa vez ouvi claramente. Uma chamada de código 22, do Porto. Provavelmente Ana Sofia.
disse calmamente. Contato a ontem e disse onde você estaria. Ela tenta entregar papéis de divórcio há 8 meses, mas você foge. Também mencionou algo sobre execução de pensão alimentícia finalmente rastreando você. O sangue drenou completamente do rosto de João. Mas a descoberta mais interessante, continuei, saboreando o momento após 3 semanas carregando esse conhecimento sozinha. É como você chegou a mim em primeiro lugar. Virei para enfrentar minha irmã, que de repente parecia muito desconfortável no meu vestido de noiva roubado. Isabel, lembra quando você sugeria que João parecia distante? Quando oferecia falar com ele irmã para irmã sobre estresse de casamento? Quando convenceu-me que ele precisava de espaço para processar sentimentos sobre compromisso? Compreensão dawnou em vários rostos na sala. Você não me ajudava, né? Posicionava-se como confidente dele, apoio emocional durante nossas lutas relacionais, lutas que você criava ativamente. A boca de Isabel abriu e fechou como peixe fora d'água. Você minava meu relacionamento com João por meses, né? Aqueles comentários casuais sobre como ele parecia sobrecarregado, sugestões de que talvez nos movêssemos rápido demais com o planejamento de casamento. Você plantava sementes de dúvida enquanto se apresentava como a irmã compreensiva que o entendia de verdade. As peças de manipulação familiar caíam no lugar tão claramente quanto a evidência dos crimes de João. A pergunta é, disse, olhando entre minha irmã e meu noivo fraudulento. Você sabia o que ele era quando decidiu roubá-lo? Ou você é só a próxima vítima dele? Isabel's face flushed red as my question hung in the air. The confident mask she'd worn all evening finally cracked, revealing something raw and desperate underneath. Claro que não sabia, ela snapou, mas a voz wavered. Como poderia saber que ele era... O que você chamou? Um criminoso. Sério? Component placement. Dei um passo mais perto e ela recuou instintivamente. Porque você perseguia João por meses, muito antes dessa performance de hoje. Dona Clara moveu-se rápido entre nós, instintos protetores acionados para sua filha favorita. Renata, basta! Você está sendo cruel desnecessariamente com sua irmã. A defesa automática de Isabel, mesmo agora com evidência esmagadora de traição, acendeu algo em mim que enterrei por 28 anos. Cruel. Vamos falar de crueldade, mãe? Vamos falar do seu papel nisso tudo. Não sei do que você fala, ela disse, mas a voz faltava convicção. 3 semanas atrás, quando lutava com o que descobri sobre João, quando tentava figurar como lidar, liguei para você. Lembra da conversa? O rosto de Dona Clara empalideceu. Ao nosso redor, parentes distantes formaram um círculo frouxo, como espectadores em cena de acidente. Você disse que eu era paranoica. Disse que homens bem-sucedidos como João têm passados complicados e que eu deveria parar de cavar em coisas que não eram da minha conta. Peguei o telefone e deslizei para uma gravação de voz. Na verdade, suas palavras exatas foram: talvez você deva focar em ser o tipo de esposa que um homem como ele quer manter. Apertei play. A voz de Dona Clara encheu o salão, pequena, mas clara pelo alto-falante. Renata, querida, você está pensando demais. João é um partido. Em vez de procurar problemas, seja grata por alguém como ele escolher alguém como você. O silêncio seguinte foi ensurdecedor. Vários familiares trocaram olhares desconfortáveis. Alguém como eu, repeti, olhando diretamente para a mãe. O que exatamente você quis dizer com isso? Eu não... Não foi assim que quis dizer. Que tal 2 semanas atrás, quando mencionei preocupação com discrepâncias financeiras? Você disse para parar de ser controladora e sugeriu deixar João lidar com decisões de dinheiro porque homens não gostam de mulheres que questionam seu julgamento. Tia Margarida mudou desconfortável. Clara, você não disse isso de verdade? Disse sim, confirmei. Mas aqui o interessante. Ao mesmo tempo que ligava para a mãe por apoio e conselho, Isabel já fazia sua jogada em João. Não é, mãe? A acusação pairou pesada no ar. A boca de Dona Clara abriu e fechou sem som. Conte sobre o café. Isabel's eyes widened in panic. Renata, não.
2 semanas atrás, mãe convidou João para café sem mim, para conhecê-lo melhor antes do casamento. Olhei ao redor para rostos chocados. Exceto que não o convidou sozinho. Convidados Isabel para uma sessãozinha de vínculo familiar que eu de alguma forma não fui convidada. Dona Clara encontrou a voz finalmente. Não foi... Não foi assim. Nós só queríamos... Queriam o quê? Dar a Isabel chance de encantar meu noivo? Ver se ela podia virar a cabeça dele da filha chata e prática? Você está torcendo tudo, Dona Clara disse, mas a voz era fraca. Estávamos tentando ajudar. Ajudar quem? Porque certamente não era a mim. Virei para endereçar a sala inteira. Por semanas, recebia conselho da mãe para dar espaço a João, parar de ser needy, deixá-lo respirar. Enquanto isso, minha irmã seguia o conselho ao reverso, se tornando disponível sempre que João precisava de alguém para conversar. Tio Bernardo pigarreou. Clara, isso é verdade? Frank, é complicado, Dona Clara disse. Você não entende a situação. Então explique, desafiei. Explique como encorajou Isabel a perseguir meu noivo enquanto me dizia para recuar e parar de ser paranoica sobre seu comportamento. A sala esperou pela resposta dela. Quando veio, foi devastadora em sua crueldade casual. Isabel é só... Sempre foi a mais bonita. Renata, mais extrovertida, mais divertida. Homens naturalmente gravitam para ela. Pensei que se João ia se desviar mesmo, pelo menos ficaria na família. As palavras atingiram a sala como um soco físico. Várias pessoas gaspem audivelmente. O copo de vinho de tia Margarida escorregou dos dedos e se quebrou no chão. Se ele ia se desviar mesmo, repeti devagar. Então você facilitou ativamente. Eu protegia você de se machucar depois, Dona Clara insistiu. Melhor descobrir agora do que após casada, deixando a natureza seguir seu curso. Se ele te amasse de verdade, não seria tentado. O victim blaming era tão casual, tão matter of fact, que tirou meu fôlego. Essa era a mulher que me criara, que devia me proteger, que devia estar no meu canto na traição mais devastadora da minha vida. Isabel encontrou a voz finalmente. Renata, eu te ajudava. Via que ele não estava realmente comprometido. Salvava você de um erro enorme. Salvava? Component placement. Ri. Som áspero no quarto quieto. Você me salvava usando meu vestido de noiva e anunciando seu elopement no meu jantar de ensaio. Fiz um favor. Isabel's mask completely gone now, revealing the entitled, selfish person she'd always been. Ele nunca foi seu mesmo. Você é séria demais para alguém como João. Prática demais. Homens como ele precisam de alguém que acompanhe. Acompanhe? Quer dizer, alguém disposto a ignorar bandeiras vermelhas enormes? Alguém que não faria perguntas inconvenientes sobre viagens misteriosas de negócios e irregularidades financeiras. Alguém divertida, Isabel snapou. Alguém que sabe ser feliz em vez de sempre procurar problemas. A ironia era breathtaking. Ela pensava ter ganho o prêmio, oblivious ao fato de ser a próxima vítima no padrão de João. Olhe ao redor, Isabel. Gestos para nossa família estendida. Muitos staring em choque. Olhe a evidência que apresentei. João é criminoso. Cometeu fraude, bigamia, abandono de criança por múltiplas regiões. E sua resposta é que me fez um favor se envolvendo com ele. Você exagera, ela disse. Mas uncertainty crept into her voice for the first time. Exagero, João. Conte a ela sobre Ana Sofia. Conte sobre Lara. João, quieto durante o confronto familiar, parecia querer desaparecer. Seu telefone parara de vibrar, mas mãos ainda tremiam. Conte sobre os 37 mil euros que roubou da sua esposa. Conte sobre a pensão alimentícia que deve. Conte sobre Maria Helena e Rita e a devastação financeira que deixou. Isso é tudo passado, João murmurou. Passado? Você ainda é legalmente casado com Ana Sofia. Ainda deve pensão.
A PSP ainda investiga você por fraude interregional. Isso é bem presente, João. Virei para minha irmã. E você acha que ganhou algo? Acha que resgatou o homem melhor? Isabel olhou o vestido de noiva que usava, meu vestido. E pela primeira vez aquela noite, dúvida flickered across her face. Pai, quieto durante o confronto inteiro, finalmente spoke. Sua voz quieta, defeated. Clara. Há quanto tempo isso acontece? Dona Clara virou para ele com surpresa. O que quer dizer? O favoritismo, a manipulação? Há quanto tempo você joga nossas filhas uma contra a outra? Era a primeira vez que eu via pai endereçar diretamente o tratamento de mãe. Após 28 anos de silêncio, ele finalmente perguntava o que precisava ser perguntado décadas atrás. Eu não jogo ninguém contra ninguém, Dona Clara protestou. Amo ambas minhas filhas igualmente. Não, pai disse firme. Você não. Nunca amou. E esta noite, vendo você sabotar ativamente o relacionamento de Renata para beneficiar Isabel, não posso fingir não ver mais. A sala caiu em silêncio de novo. Familiares estendidos que testemunharam anos desse dinâmico finalmente viam reconhecido em voz alta. Prima Luísa, quieta até então, spoke up. Tia Clara, todos vimos. As expectativas diferentes, as consequências diferentes. Renata nunca escapava com metade das coisas que Isabel fez ao longo dos anos. Não é verdade, Dona Clara disse weakly. É verdade, Tio Manuel added quietly. Todos assistimos acontecer. Só nunca dissemos nada porque não era nosso lugar. A web de complicity familiar, finalmente unraveling. 28 anos de silêncio e enablement, expostos em uma conversa devastadora. A revelação sobre décadas de complicity familiar pairava pesada no salão do palacete quando o telefone de João eruptou com um ringtone diferente. Não o buzz usual, mas uma chamada real que ele não podia ignorar. O som cortou a tensão como uma faca, e todos viraram para ele. Ele fumbled with the device, mãos tremendo tanto que quase derrubou. O caller ID mostrava claramente código do porto. Após 3 toques, ele finalmente atendeu. Alô? Sua voz mal acima de sussurro. Mesmo de longe, ouvimos voz de mulher do outro lado, sharp with anger and desperation. O rosto de João passou de cinzento para verde. Ana Sofia, posso explicar. Ele começou, mas a voz o cortou. A conversa unilateral continuou por 30 segundos antes de João pulling the phone away from his ear and ending the call with trembling fingers. Quem era? Component placement, Isabel perguntou. Though from the look on her face she was beginning to understand. Ninguém, João lied automatically. But his voice cracked on the word. Só coisas do trabalho. Dei um passo à frente, telefone ainda em mão. Era sua esposa, né, João? Ana Sofia Oliveira, a professora de jardim de infância que você abandonou com sua filha. Ex-esposa. Ele corrigiu desesperadamente. A papelada só atrasou por questões jurisdicionais entre regiões. Mostre o decreto de divórcio, desafiei. A boca de João abriu e fechou como peixe gasping for air. Não tenho comigo. Está no meu apartamento. Conveniente. Deslizei para outro documento no telefone. De acordo com o Departamento de Registros Vitais do Porto, nenhum divórcio foi finalizado entre você e Ana Sofia Oliveira. Você ainda é legalmente casado, o que faz seu noivado comigo e agora com Isabel bigamia. A palavra pairou como nuvem tóxica. Isabel instintivamente deu um passo para longe de João, mão voando para a garganta. Espera, ela disse devagar. Se você ainda é casado com outra, o que estamos fazendo aqui? O que era isso de fugir? João passed hands through his hair, leaving it disheveled, sweat stains visible on his dress shirt despite the cool air conditioning. Isabel, sweetheart, você tem que entender. A situação é complicada. Ana Sofia and we were never really compatible. What we have is real. Real? Isabel's voice rose. O que temos? Estamos juntos há o quê? 2 meses. E você ainda é casado com outra. 3 meses.
João corrected automatically, then realized his mistake. Fiz a matemática rápido. 3 meses. Que significa que você começou a ver minha irmã em julho, 2 meses antes de me propor. O timeline hit everyone in the room simultaneously. João wasn't just cheating on me with Isabel, he was cheating on both of us while still legally married to Ana Sofia. Quantas mulheres você está envolvido agora? Zrenia perguntei point blank. Não é assim, João protested, but his credibility was completely shot. Renata, você tem que acreditar. O que Isabel and I have just happened. Nunca quis que fosse tão longe. Isabel stared at him with dawning horror. Fosse tão longe? Você me pediu para fugir esta noite. Disse que me amava. Disse que éramos soulmates. Somos, João insisted, reaching for her hand. Ela jerked away from his touch. Isabel, não deixe Renata poison what we have. Ela só está jealous porque não pôde me segurar. A tentativa de manipulação tão transparente que várias pessoas na sala scoff audibly. Segurar você. Ri sem humor. João, passei 3 semanas documentando sua atividade criminal por 4 regiões. Acredite, não tento segurar nada. Deslizei para a nova tela no telefone, um extrato bancário da nossa conta conjunta. Vamos falar daqueles presentes românticos que você comprou para minha irmã. Os jantares caros, o fim de semana no bed and breakfast no Douro. Como pagou por aquilo, João? Seu rosto empalideceu de novo. Meu trabalho de consultoria vai muito bem. Seu trabalho de consultoria que ninguém pode verificar. O negócio sem endereço de escritório, sem site, sem clientes que alguém possa contatar. Mostrei o extrato à sala. Essas cobranças foram no nosso cartão de crédito conjunto. João, o cartão para despesas de casamento. Isabel grabbed the phone to look at the statement herself. Seu rosto transformed as she saw the charges. A restaurant where João took her for their first romantic dinner. The boutique hotel where they'd spent last weekend. The jewelry store where he'd bought her the earrings she's wearing right now. Você pagou nossos dates com dinheiro de Renata. Sua voz é um sussurro. Não é assim, João said disparately. A situação de dinheiro é temporária. Ia pagar tudo de volta antes do casamento. Que casamento? Swinguei, perguntei sharply. Você não pode legalmente casar com ninguém enquanto casado com Ana Sofia. A anulação vai sair qualquer dia. Não há anulação, interrompi. Liguei para o tribunal no Porto ontem. Você nunca arquivou o divórcio, quanto mais anulação. Ana Sofia tenta entregar papéis há meses, mas você foge. João's phone rang again. Same Porto area code. This time he didn't answer, but the sound filled the silent room like an accusation. Isabel stared at the credit card statement with growing horror. The hotel room last weekend. The one where you said you wanted to make everything official between us. You charged it to your joint account with Renata. Isabel, please. You made love to me in a hotel room that my sister paid for. Sua voz flat, emotionless, while you were still married to another woman while you were engaged to Renata. A brutal reality of the situation was finally sinking in for everyone in the room. João wasn't juggling 2 relationships. He was managing a complex web of deception involving multiple women across multiple regions, all while maintaining a facade of legitimate business success. Quanto da suposta sucesso de João era real? Swing Tio Bernardo perguntou quietly. Puxei outro documento no telefone. De acordo com declarações fiscais que encontrei em buscas de registros públicos, a renda anual reportada de João nos últimos 2 anos foi menos de 30 mil euros. Tudo mais, as roupas caras, o carro nice, os dates lavish, foi financiado por dinheiro roubado das mulheres que manipulava. Tia Margarida sat down heavily in one of the banquet chairs. Ele viveu de dinheiro de outras esse tempo todo. Poupanças de Ana Sofia, herança de Maria Helena, cartões de crédito de Rita, nossa conta conjunta. Olhei diretamente para João. Você não é consultor bem-sucedido. É golpista profissional que visa mulheres por ganho financeiro. João made one last desperate attempt at damage control. Renata, você tira tudo do contexto. Sim, fiz erros, mas o que Isabel and I have is different. Ela me seduziu. Me perseguiu relentlessmente.
Tentava encontrar forma de romper com ela e voltar para você. Ali tão outrageous que até Dona Clara looked shocked. Isabel's face hardened. Eu te seduzi. Você que se aproximou de mim no café. Você que disse Renata não te entendia. Você que sugeriu nos encontramos em segredo. Você era vulnerable, João said, switching tactics again. Estava jealous do relacionamento da sua irmã. Tentava ser bom amigo e coisas saíram do controle. A tentativa de gaslighting fell completely flat. Isabel may be many things, but she's not stupid. Ela via o padrão agora. As mesmas técnicas de manipulação que ele usou em múltiplas mulheres. Você me disse Renata era fria. Ela disse friamente. Disse que ela era controlling and paranoid. Disse que ela não te apreciava como eu. Ele disse a Ana Sofia que a namorada anterior era mentalmente instável, adicionei. Disse a Maria Helena que a ex-esposa era abusive. Sempre a vítima. Sempre o inocente sendo maltratado por mulheres unreasonable. João's phone rang a third time. O som seemed to physically pain him now. When he didn't answer, it went to voicemail, but we could all hear Ana Sofia's voice in the brief moment before he quickly silenced the device. Atenda, commandei. Não posso, ele sussurrou. Ela vai ruin everything. Tudo já está ruined, Isabel disse flatamente. Você ruined quando decidiu mentir para todas nós. Word of tonight's revelations was already spreading beyond the palacete. Vi prima Luisa texting no telephone, and Tio Manuel had stepped outside to make a call. In a small town like ours, news travels fast, and João's carefully constructed reputation was about to crumble completely. The double doors at the back of the salon swung open with a soft whoosh, and every head in the room turned toward the sound. A woman stood silhouetted in the doorway, petite, dark-haired, wearing jeans and a simple blue blouse that spoke of practicality over fashion. Ela carregava uma pasta grossa de manila against her chest like armor. Ana Sofia, João breathed, and the blood drained completely from his face. Ana Sofia Oliveira stepped into the room with quiet determination, seus olhos scanning the crowd before settling on João. There was no dramatic fury in her expression, no theatrical anger. Instead, there was something far more powerful, the focused resolve of a mother who had driven hours straight to protect her child. Olá, João, ela disse simply. Sua voz carried clearly across the silent room. Precisamos conversar. João took a step backward, bumping into one of the banquet tables, suas mãos shaking so badly he could barely hold his phone. Ana Sofia, isso não é bom momento? Estamos no meio de casamento. Ana Sofia's gaze took in the decorations, the family gathering, and finally settled on Isabel in the ivory dress. Que interessante. Eu não sabia que você tinha se divorciado. A question hung in the air, like a challenge. Every person in the room understood the implication. Falamos sobre isso, João said weakly. O advogado disse. Nunca falamos sobre nada, Ana Sofia interrupted, her voice remaining calm but gaining steel. Você desapareceu. Uma manhã acordei e você sumiu. Junto com 37 mil euros, o anel de casamento da minha avó e o fundo de faculdade que eu construía para Lara desde que ela nasceu. O nome Lara hit the room like a physical blow. Several people gasped audibly. Isabel's hand flew to her mouth. Você tem uma filha? Component placement, Tia Margarida asked, looking between João and Ana Sofia. Ana Sofia opened her manila folder and pulled out a photograph. Even from where I was standing, I could see it was a school picture of a beautiful little girl with dark curls and João's unmistakable green eyes. Lara Helena Oliveira, 4 anos. Ela começa o jardim de infância mês que vem. Ana Sofia's voice wavered slightly when she talked about her daughter, the only crack in her composed facade. Ela pergunta por que o pai nunca visita, por que não manda cartões de aniversário, por que tivemos que mudar do apartamento para quarto acima da lavanderia. João slumped against the table, unable to meet anyone's eyes. Ana Sofia, por favor, não aqui. Não assim. Não aqui! Ana Sofia's composure finally showed a flash of anger.
Quer dizer não na frente da sua nova família? Não na frente da mulher usando o que assumo ser seu vestido de noiva? Ela virou para a Address Isabel diretamente. Desculpe interromper sua celebração, mas esse homem deve 3 anos de pensão alimentícia para minha filha. 1.700 euros por mês. Que deviam cobrir moradia, comida, cuidados médicos dela. Isabel stared at the photograph in Ana Sofia's hand, her face pale. Cuidados médicos. Lara tem asma, Ana Sofia explained matter-of-factly. Asma grave que requer medicação diária e visitas frequentes ao médico. O seguro que posso pagar pelo emprego de professora cobre o básico, mas os tratamentos especializados... Ela trailed off, then shook her head. Trabalho 2 empregos há 3 anos para cobrir o que João foi ordenado pelo tribunal a pagar. The practical devastating reality of João's abandonment settled over the room like a heavy blanket. This wasn't about romantic betrayal or hurt feelings. This was about a child who couldn't breathe properly because her father chose to spend her medical money on romantic getaways with other women. Não sabia, Isabel sussurrou. Não sabia de nada disso. Claro que não, Ana Sofia said, not unkindly. João é muito bom em compartimentalizar mentiras. Eu não sabia de Renata até ela me ligar ontem. Não sabia de Maria Helena no Algarve até o investigador privado que contratei rastrear o padrão de movimento dele. Ela pulled more documents from her folder. Official-looking papers with court seals. Tento entregar papéis de divórcio a João há 8 meses. Seu último endereço conhecido era uma caixa postal no Algarve, que ele abandonou 6 meses atrás. Antes disso, era apartamento na Madeira que ele deixou no meio da noite, devendo 3 meses de aluguel. Tio Bernardo stepped forward slightly. Senhora, qual a situação legal exatamente? Ana Sofia looked at him with appreciation for the direct question. João and I are still legally married. Nunca nos divorciamos porque ele desapareceu antes que os procedimentos pudessem ser completados. Qualquer cerimônia de casamento que ele participe constituiria bigamia, crime federal quando cruza linhas regionais. Ela virou back to João, who's now sitting heavily in one of the banquet chairs. Mas não é por isso que estou aqui. Estou aqui porque o estado do Porto finalmente teve uma pista da sua localização e eu dirigi direto do porto para garantir que você não fugisse de novo antes das autoridades chegarem. João's head snapped up. Autoridades. Oficiais de execução de pensão alimentícia estarão aqui em 1 hora, Ana Sofia disse calmamente. Cruzar linhas regionais para evitar pagamentos de pensão é ofensa federal. Assim como usar identidades falsas para obter crédito, que entendo você tem feito baseado no que Renata me contou sobre suas atividades financeiras aqui. Ela pulled out another document. Isso é um mandado de prisão emitido pelo Estado do Porto 3 meses atrás. Tem ficado no sistema esperando alguém localizá-lo. The room went deadly quiet. João stared at the warrant as if it might disappear, if he concentrated hard enough. Também falei com Maria Helena Costa ontem, Ana Sofia continued. Ela voa do Algarve amanhã de manhã para arquivar acusações adicionais relacionadas ao dinheiro que você roubou da herança do avô dela. E Rita Mendes, da Madeira, dirige para cá esta noite. Aparentemente, ela trabalha com um procurador federal sobre seus esquemas de fraude de cartão de crédito. Cada revelação hit like a hammer blow. João wasn't just a cheating noivo or a deadbeat father. He was a career criminal with victims across multiple regions who were finally connecting to compare notes. Isabel had been silent through Ana Sofia's methodical presentation, but now she spoke up, her voice barely audible. O dinheiro que ele gastou comigo, os dates, os quartos de hotel, os presentes, era para ser para sua filha? Ana Sofia looked at her with something like pity. Parte sim. Os pagamentos de pensão que ele perdeu nos últimos 3 meses cobririam roupas novas de escola para Lara, seus medicamentos de asma e o depósito para um apartamento melhor perto da escola dela. The weight of complicity settled on Isabel's shoulders, like a physical burden. Ela sank into a chair, still wearing my wedding dress, looking smaller and more fragile than I'd ever seen her. Não sabia, she repeated.
Pensei que ele era bem-sucedido. Pensei que era divorciado. Você pensou o que era suposto pensar, Ana Sofia disse suavemente. João is very skilled at presenting exactly the image each woman needs to see. Ele me disse que a namorada anterior era mentalmente instável. Assumo que disse algo similar sobre Renata a você. Isabel nodded miserably. Disse que ela era controlling and paranoid. Ele disse a Maria Helena that his ex-wife was abusive, Ana Sofia continued. Disse a Rita that his business partner was embezzling from their company and he needed time to sort out his finances. Sempre a vítima. Sempre o inocente sendo wronged por pessoas unreasonable. Ela turned to address the entire room. Senhoras e senhores, vocês olham para um sociopata com artist textbook. Alguém que sente no genuíno remorso pelo pain que causa. Que vê outras pessoas como resources a serem exploradas em vez de seres humanos deserving of honesty and respect. João finally spoke, his voice hollow. Ana Sofia, nunca quis que fosse tão longe. Ia pagar tudo de volta. Ia arrumar as coisas. Quando? Logically, Ana Sofia asked sharply. Quando ia pagar o dinheiro que roubou do fundo de faculdade da nossa filha? Quando ia começar a ser pai para Lara? Após terminar de defraudar suas próximas vítimas? Sua composure cracked slightly, revealing the exhaustion and frustration of 3 years spent struggling alone. Trabalhei 60 horas por semana por 3 anos. João, ensino primeiro ano de dia e limpo edifícios de escritórios à noite. Não comprei roupas novas para mim em 18 meses porque cada euro sobrando vai para necessidades médicas de Lara. Enquanto você vive como rei com dinheiro roubado das mulheres tolas o suficiente para confiar em você. The stark contrast between Ana Sofia's sacrifice and João's selfishness filled the room like a toxic cloud. Here stood a woman who had given everything for her child, facing a man who abandoned that same child to fund his own pleasure. Outside the palisade, I could see flashing lights through the windows, red and blue getting closer. As luzes vermelhas e azuis cresceram mais brilhantes pelas janelas do salão, enquanto 2 carros de polícia puxavam para o estacionamento. O rosto de João went ashen as he watched the officers approach through the glass doors. Foi rápido, Ana Sofia observed, checking her watch. Disse a eles que você provavelmente tentaria fugir de novo. But João didn't run. He sat frozen in his chair, staring at the legal documents Ana Sofia had spread across the banquet table like a prosecutor presenting evidence. Outside, I could see Officer Carvalho speaking into his radio while his partner headed toward the building's entrance. João Miguel Santos. Officer Carvalho's voice carried authority as he entered the hall. Temos mandado de prisão emitido pelo Estado do Porto. The room fell silent except for Dona Clara's sharp intake of breath. Several family members pulled out their phones, and I could see them frantically texting. In a town of 12,000 people, news travels at lightning speed, and tonight's drama was about to become tomorrow's headline in the local newspaper. On what charges? Zrenia Bernardo asked, his legal background making him step forward as an unofficial advocate. Falha em pagar pensão alimentícia ordenada pelo tribunal, cruzando linhas regionais para evitar obrigações financeiras e fraude de identidade. Officer Carvalho read from his paperwork. Acusações federais adicionais podem ser arquivadas pending investigação pela Divisão de Crimes de Colarinho Branco da PJ. As João had his rights read, his phone, which had been buzzing constantly, started ringing again. This time it wasn't Ana Sofia calling, but someone else entirely. Officer Carvalho answered it as evidence. Telefone de João Santos, he said professionally. The voice on the other end was loud enough that several people nearby could hear it. A man's voice, angry and demanding to know where João was. Com quem falo? Zrenia Officer Carvalho asked, pulling out a notebook. Tomás Ferreira, da Ferreira Construções, the voice said. Santos nos deve 47 mil euros pelo projeto de renovação no centro. Devia pagar mês passado e agora seus cheques voltam. Officer Carvalho exchanged glances with his partner. Senhor, preciso que contate o escritório do procurador amanhã de manhã. Isso agora é parte de investigação criminal. As the call ended, I saw understanding dawn on several faces in the room. Tomás Ferreira,
is a respected local contractor. And if João owes him nearly 50,000 euros, that means his professional deception goes deeper than just personal relationships. Quanto dinheiro estamos falando? Swing Prima Luisa asked, her phone still in hand, clearly documenting everything for her social media followers. Ana Sofia opened another folder. Baseado no que rastreei com meu investigador privado, João defraudou pelo menos 6 mulheres por 4 regiões de aproximadamente 200 mil euros nos últimos 3 anos. The number hung in the air, like a bomb. 210 eura. That's more than many people in our town make in 5 years. Mas isso é só as vítimas individuais, Ana Sofia continued. Renata mencionou que ele usa credenciais de negócios falsas localmente. Se ele tem tomado depósitos ou pagamentos por serviços que nunca pretendia fornecer? Ela não precisou terminar a sentença. Everyone understood the implications. As João was led away in handcuffs, Isabel finally spoke up. O que acontece agora? Para mim, quero dizer, estou em encrenca também? Officer Carvalho turned to her with professional compassion. Senhora, se você estava unaware das atividades criminosas e status casado de Sr. Santos, você é considerada outra vítima. Porém, precisaremos de seu depoimento sobre o relacionamento e qualquer transação financeira entre vocês. The word victim hit Isabel hard. She had spent the entire evening believing she was the victor in some romantic competition, only to discover she's actually the latest mark in a criminal enterprise. My phone buzzed with a text from my boss at the Arquivo Nacional. Renata, é verdade o que dizem sobre João? O jornal de notícias acabou de ligar perguntando sobre registros de casamento. The media attention was starting. Within hours, João's arrest would be local news, and by tomorrow morning it'd be a cautionary tale about dating online and financial fraud that gets picked up by regional outlets. A senhora Pinto do banco está aqui, Tia Margarida announced, looking toward the entrance where the owner of the palacete was speaking with an older woman I recognized. Immediately, Senhora Pinto approached with the grim expression of someone delivering bad news. Renata, querida, desculpe interromper, mas tivemos várias contas de negócios pedindo holds em pagamentos para a firma de consultoria de João Santos. Quando a palavra saiu sobre esta noite, she trailed off delicately. Quantas contas? Zrenia perguntei. 7. Até agora, totalizando cerca de 90 mil euros em contratos e depósitos. Senhora Pinto's voice was gentle but firm. O conselho do banco se reúne amanhã de manhã para discutir potencial liability por quaisquer empréstimos ou linhas de crédito que estendemos baseado em declarações financeiras fraudulentas de Sr. Santos. Isabel looked stricken. Como isso virou tão grande tão rápido? Cidade pequena, Ana Sofia explicou de forma objetiva. Todos se conhecem. Quando algo assim acontece, a palavra se espalha por todo o círculo social, toda a rede de negócios, toda a congregação de igreja em horas. She's right. I could see it happening in real time as family members texted updates, as Senhora Pinto took calls from other concerned business owners, as Prima Luisa live-streamed updates to her Facebook followers. Luisa, desligue isso, Dona Clara said sharply. But her voice lacked its usual authority. For the first time in years, people weren't automatically deferring to her wishes. Por quê? Zrenia Luisa challenged. Isso é notícia. Tia Clara, pessoas precisam saber o que aconteceu aqui esta noite. Porque é negócio de família, Dona Clara insisted. Negócio de família. Tio Manuel spoke up, his voice heavy with years of accumulated frustration. Clara, você facilitou ativamente essa bagunça. Encorajou Isabel a perseguir o noivo de Renata, então tentou encobrir quando tudo caiu. Isso parou de ser negócio privado de família no momento que decidiu humilhar publicamente uma filha para beneficiar a outra. The criticism hit Dona Clara like a physical blow. She'd always been the matriarch, the woman whose opinions carried weight at family gatherings. Now her own brother was calling her out in front of everyone. Tentava proteger Renata, she said weakly. No, I interjected firmly. Você protegia sua imagem. Não suportava a ideia
de sua preciosa Isabel ser vista como segunda escolha. Então, orquestrou uma situação onde ela podia roubar o que era meu e fazer parecer destino. The truth settled over the room uncomfortably. Several relatives who'd witnessed years of this dynamic were finally seeing it called out directly. Renata está certa, Primo Antonio said quietly. He's always been the peacemaker, the one who avoids confrontation. Tia Clara, todos vimos você favoritar Isabel desde que eram kids. Esta noite só tornou impossível ignorar mais. Não é favoritismo, Dona Clara protested, but her voice cracked. Então por quê? Perguntou tia Teresa, pai da irmã. Você deixou Isabel pegar o vestido de noiva de Renata sem perguntar? Por que encorajou João a passar tempo com Isabel enquanto dizia a Renata para dar espaço a ele? Dona Clara had no answer. The evidence of her manipulation was too clear, too well documented by tonight's events. Acho, Pai said quietly, speaking up for only the second time tonight. Precisamos de conversas sérias de família após todos processarem o que aconteceu aqui. It's the closest thing to a rebuke he'd ever given Dona Clara publicly. And the shock on her face showed she understood the significance. My phone buzzed again. This time, it was a friend from high school who now works at the local newspaper. Renata, sinto muito por tudo. Quer dar declaração para o jornal amanhã? Queremos garantir que seu lado seja contado acuradamente. The offer was tempting, but I shook my head. Ainda não. Talvez após a situação legal se arrumar. Ana Sofia overheard and nodded approvingly. Escolha smart. Deixe as acusações criminosas falarem por si primeiro. A atenção da mídia morre quando pessoas percebem que isso é sobre fraude e abandono de criança, não drama romântico. Outside, more cars were arriving. I recognized several vehicles, neighbors, co-workers, even the padre from our church. Word had spread beyond family, and people were coming to see the aftermath for themselves. The Palisette had become the center of the biggest scandal our small town had seen in decades, and everyone wanted to witness the fallout firsthand. The crowd gathered outside the Palisette began to thin as the evening grew late, but the conversations continued in hushed clusters. I watched from the window as neighbors and community members processed what they'd witnessed. The complete unraveling of a man they'd believed to be a successful businessman, the exposure of a family's toxic dynamics, and the arrest that would likely dominate local headlines for weeks to come. Renata? Ana Sofia's voice drew my attention back to the hall's interior. She was packing her documents back into the manila folder, but she paused to look at me directly. Obrigada por me ligar, por me dar chance de finalmente enfrentá-lo. Não tinha certeza de ter essa oportunidade. Sacudi a cabeça. Você não precisa agradecer. Você é quem dirigiu horas e trouxe a evidência que selou o destino dele. Nós duas fizemos o que tínhamos que fazer, ela disse simples. A diferença é que você escolheu agir antes que ele pudesse te machucar como me machucou. Isabel, still wearing my wedding dress but looking nothing like the confident bride who'd announced her elopement hours earlier, approached us hesitantly. Her mascara had smudged, leaving dark circles under her eyes, and the ivory silk that had seemed so radiant now appeared rumpled and out of place. Ana Sofia, her voice small, uncertain. Posso perguntar sobre Lara? Ana Sofia's expression softened slightly. O que quer saber? Ela está bem? Quero dizer, com a asma e tudo. Isabel's question came out in a rush. O dinheiro que João gastou comigo, o dinheiro que devia ser para cuidar dos médicos dela, quanto dano causou? It's the first truly selfless question I'd heard my sister ask in years. Ana Sofia seemed to recognize this too because her response lacked the edge it had carried earlier. Ela gerencia, Ana Sofia said carefully. Consegui manter as medicações básicas e a enfermeira da escola tem sido incredibly helpful, but there are some specialist treatments she needs that we've had to postpone because of cost. Isabel pulled out her phone and opened her banking app. Não tenho muito, mas tenho poupanças. Cerca de 4.000 euros. Isso ajudaria? Sei que não compensa nada, mas... The offer hung in the air. Ana Sofia looked surprised by the gesture, and frankly, so was I.
This kind of immediate practical generosity was completely unlike the sister I'd grown up with. Você não precisa fazer isso, Ana Sofia disse suavemente. Você foi vítima também. Não, Isabel disse firmemente. Eu fui willfully blind. Escolhi não perguntar quando coisas não adicionavam porque gostava da atenção. Gostava de me sentir especial. Uma menininha de 4 anos não deveria sofrer por minha selfishness. Ela transferiu o dinheiro no telefone, mostrando a Ana Sofia a tela de confirmação. Não é suficiente, mas é um começo. Ana Sofia accepted the phone and copied down the transaction details. Obrigada. Isso cobre os próximos 3 appointments especializados de Lara. The interaction marked a shift in Isabel that I never expected to see. For the first time in our lives, she was putting someone else's needs before her own gratification. Isabel, I said quietly, drawing her attention. Precisamos conversar. Não esta noite, não aqui, mas em breve. Ela nodded, tears forming in her eyes. Sei. Tenho muito para apologizar, muito para figurar sobre mim mesma. Pai appeared beside us, looking older than he had at the beginning of the evening. The stress of watching his family implode in public had taken a visible toll. Meninas, acho que devíamos ir para casa, deixar pessoas processarem o que aconteceu esta noite. As we began gathering our belongings, Padre Santos entered the hall. He's a kind man in his 60s, who'd known our family since Isabel and I were children. His presence drew immediate attention from the remaining family members. Vim assim que eu vi, he said, his voice carrying genuine concern. Todos estão bem? Defina bem, I said with a weak smile. He approached with the measured steps of someone accustomed to dealing with family crisis. Sei que esta noite foi traumática para todos envolvidos. Às vezes, situações assim, dolorosas como são, criam oportunidades para crescimento e healing que não existiriam otherwise. Dona Clara, who'd been silent since her public rebuke by multiple family members, finally spoke up. Padre, não sei como consertar isso. Não sei como desfazer o dano que causei. It's the first time I'd ever heard her admit culpability without immediately making excuses or shifting blame. The admission seemed to surprise her as much as it did the rest of us. A willingness para reconhecer erros é o primeiro passo, Padre Santos said gently. Mas o real work vem em mudar os padrões que criaram aqueles erros in the first place. He turned to address the room. O que aconteceu aqui esta noite foi devastating, but it also revealed truths that needed to come to light. Às vezes, Deus usa circunstâncias painful para expor problemas que fester in darkness. Ana Sofia, who was preparing to leave, paused at his words. Não sou particularmente religiosa, but I've learned that secrets have a way of eating away at everything good until someone has the courage to drag them into the open. Her observation carried weight because it came from experience. She'd lived with the consequences of João's deceptions for 3 years, and her perspective added gravity to the padre's more abstract spiritual guidance. O que acontece agora? Zrenia, Prima Luisa asked. She'd finally put away her phone, recognizing that some moments are too significant for social media documentation. Agora fazemos o hard work, I answered. João enfrenta consequências legais. Mãe and Isabel and I figure out how to rebuild relationships that were damaged long before tonight. Nossa família aprende como function without the toxic dynamics that allowed this situation to develop. Pai stepped forward, his voice stronger than it had been all evening. Devo uma apology a todos aqui, especialmente Renata. Vi comportamento problemático por anos e disse nada porque temia conflito. Meu silêncio enabled o favoritismo and manipulation that culminated in tonight's humiliation. The admission was stunning. Pai had spent decades avoiding confrontation, maintaining peace at any cost. To see him finally acknowledge his role in our family's dysfunction represented a seismic shift. Todos jogamos papel, Tio Bernardo said quietly. Aqueles de nós que testemunharam o tratamento injusto and said nothing because it wasn't our place. Protegíamos nossa própria comfort while Renata suffered in isolation. The circle of accountability expanded as family members began acknowledging their complicity in patterns they'd previously ignored.
It was uncomfortable, but necessary. The kind of reckoning that can either destroy a family completely or provide the foundation for genuine healing. Quero começar terapia, Isabel announced suddenly. Terapia real, not just talking to friends or mãe. Quero entender por que me comportei assim, por que senti entitled to take what wasn't mine. The declaration surprised everyone, including me. Isabel had always resisted anything that might suggest she needed to change or improve herself. Acho que é wise, Padre Santos disse. Às vezes, as experiências mais painful ensinam as lições mais importantes sobre nós mesmos. Ana Sofia checked her watch. Devo voltar ao Porto. Tenho trabalho amanhã. E Lara está com minha vizinha. As she prepared to leave, she turned to me one final time. Renata, o que você fez esta noite? A investigação, a courage to expose the truth. Você salvou outras mulheres de passar pelo que passamos. Não deixe ninguém minimize isso. Her words settled into my chest like a warm glow. For months, I'd questioned my own judgment, wondered if I was being paranoid or controlling. Tonight proved that my instincts were not only correct, but potentially life-saving for future victims. Caide-se, I told her. E dê meu amor a Lara, mesmo que nunca nos conhecêssemos. Darei, she promised. E Renata, não deixe essa experience te fazer afraid to trust again. Nem todo mundo é João. As Ana Sofia left, carrying her folder of evidence that finally brought justice to a man who'd evaded consequences for years, I felt something I hadn't experienced in months. Hope. The wedding dress incident that began as the worst betrayal of my life had transformed into something else entirely, a catalyst for truth, accountability, and the possibility of authentic relationships built on honesty rather than manipulation. Standing in the Salon de Palacete, surrounded by the wreckage of lies and the promise of new beginnings, I realized that sometimes losing everything you thought you wanted is the only way to discover what you actually need. If this story of justice and family betrayal had you on the edge of your seat, hit that like button right now. My favorite part was when Ana Sofia walked into the salon with those legal documents, finally bringing João to justice. What was your favorite moment? Drop it in the comments below. Don't miss more thrilling stories like this. Subscribe and hit that notification bell so you never miss an upload.